Chegamos ao módulo 8 do curso NBR ISO 13485, versão 2016, Produtos para a Saúde, Sistema de Gestão da Qualidade. Esse requisito, normativos da seção 8, que ele vai fechar com a forma de você estar verificando como que está o seu desempenho no processo. Então ele vai mostrar para vocês como que você pode criar mecanismo para avaliar todo o seu sistema de gestão, todo o seu processo dentro da organização. Então nós vamos considerar seção 8 com os requisitos, subitens do 8.1 ao 8.5.3. Então, medição, análise e melhoria. No 8.1 geral, o que a organização deve? A organização deve planejar e implementar processos de monitoramento, medição, análise e melhoria. Tá? Ela tem que fazer isso para quê? Para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade, manter a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Isso deve incluir a determinação de métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas e a extensão de seu uso. Então, essa questão de medição, análise, nessa etapa do processo, nesse momento, é para isso, é uma forma que você tem de assegurar que, de fato, o seu sistema da qualidade ele está funcionando, por assim dizer, está rodando, foi implementado, e quando se usa a palavra final melhoria, está te dando resultado. Tá? Isso tem que estar sempre em mente, bem claro, para os funcionários e os profissionais da organização. O sistema de gestão da qualidade foi desenvolvido com técnicas e requisitos para gerar resultado para as organizações. Se não estiver gerando resultado, alguma coisa está faltando. Isso não pode perder o foco nesse sentido. Então, dentro do item 8.2, monitoramento e medição, você tem lá o 8.2.1, realimentação, que é o feedback. Como uma das medições da eficácia do sistema de gestão da qualidade, a organização deve obter e monitorar informações relativas a se a organização atendeu aos requisitos do cliente. Certo? E como que ela faz isso? Ela pode fazer isso com pesquisa de satisfação dos clientes. Os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser documentados. Então, as organizações usam, criam um procedimento que fala ali, a organização deve documentar procedimentos para o processo de realimentação. Você cria lá o procedimento da melhor forma. Não existe uma regra, você tem que pesquisar 10%, 15%, 100%, não. Você, como organização, vai definir a amostragem de pesquisa de satisfação. Então, é uma forma de você estar buscando essa informação. Eu vou dar um exemplo para você aqui do que foi uma pesquisa de satisfação para uma organização da área alimentícia. Fez a pesquisa com os clientes, aí um dos clientes virou para a organização e falou o seguinte, quando falou lá, tinha uma pergunta falando sobre alguma sugestão que o cliente poderia dar para a empresa. O cliente virou e falou o seguinte, tem muito cliente pequeno, vamos dizer assim, que está iniciando, que não tem condições de comprar 1 quilo desse produto. Se vocês fizessem a unidade desse produto de meio quilo, 300 gramas, eu tenho certeza que vocês iriam vender mais. Porque a situação é duas. Às vezes é um produto com valor agregado maior, que a gente não tem como cliente pequeno condições de investir. É uma situação. E às vezes vai demorar muito na gôndola e podemos até perder em função da quantidade. Mas se vocês fizessem volumes menores, daria um giro maior com preço mais acessível. A organização pegou aquela informação, levou para a área técnica de projeto de desenvolvimento e o que aconteceu? Desenvolveram produtos com
seguindo a orientação que foi dada pelo cliente na hora de fazer a pesquisa. Então, o que aconteceu? Triplicaram a venda. Então, isso foi um fato, certo? Então, esses processos de realimentação devem incluir disposições para reunir dados provenientes de atividades de produção. As informações obtidas no processo de realimentação devem servir como entrada potencial de gerenciamento de risco para monitorar e manter os riscos do produto. Se requerido por requisitos regulatórios aplicáveis, que a organização obtenha experiências específicas provenientes de atividades pós-produção, análise crítica e outras partes do processo de realimentação. Reforçando um pouco o requisito 8.2, monitoramento e medição, podemos dizer que quando uma organização monitora e mede seus processos, ela passa a se conhecer melhor. E quando uma organização se conhece, ela tem maiores chances de propor melhorias e de otimizar seus processos. A essência da norma é traduzida pelo ciclo PDCA, que resumidamente consiste em repetir continuamente as ações de planejar, fazer, checar e agir. Para fazer, devemos planejar e para agir, devemos checar. Para melhorar o que foi feito inicialmente, é fundamental monitorar, medir, analisar e avaliar. Preste atenção neste exemplo. Imagine uma loja de bolos e doces cuja proposta é oferecer uma grande variedade de opções de sobremesas. Eles vendem os mais diversos tipos de doce, todos deliciosos, mas uns vendem mais e outros vendem menos. Para que não falte nenhum doce no cardápio, eles precisam monitorar a quantidade de doce que tem pronto e precisam medir quantos doces são vendidos por dia. Assim, eles poderão prever a data em que cada doce acabará. Se não fizerem isso, sempre haverá doces em falta e doces velhos. Quando uma organização monitora e mede seus processos, ela passa a se conhecer melhor. E quando uma organização se conhece, ela tem maiores chances de propor melhorias e de otimizar seus processos. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização baseie suas decisões em dados concretos, em informações coletadas do seu sistema de gestão. O futuro de uma organização não pode ser definido baseado em sexto sentido ou em achismo. Um pediatra analisa alguns sinais dos seus pacientes para saber se eles estão se desenvolvendo de acordo com o esperado, se precisam de algum suplemento, algum medicamento ou mesmo de alguma cirurgia. Da mesma forma, a norma quer que a organização conheça e observe seus sinais vitais, para ficar sabendo quando algo sair fora do previsto, para saber se o que foi planejado foi alcançado e para poder propor as soluções e melhorias sempre que necessárias. Se na medicina um diagnóstico precoce pode salvar uma vida, na gestão de uma organização não é diferente. A organização precisa conhecer as informações que são importantes para gerenciar o seu negócio, para então determinar o que deve ser monitorado e medido. Só assim ela poderá acompanhar e otimizar seu desempenho. Agora, como que você pode atender esta norma? A norma quer que a organização avalie seu desempenho e a eficácia do seu sistema de gestão. Nesse sentido, ela cita alguns itens que devem ser determinados pela organização. Por exemplo, o que precisa ser monitorado e medido? Não basta monitorar e medir qualquer coisa. É necessário medir o que é mais importante, que responderá a algumas perguntas. Para fazer essa definição, é necessário entender o funcionamento da organização. À medida que a organização for se conhecendo melhor, essa definição pode ser revista. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação. Não adianta medir de qualquer jeito. É necessário usar os equipamentos corretos para obter resultados seguros
não pode ser só para o inglês ver. Os métodos devem ser escolhidos visando obter resultados confiáveis. Agora, quando o monitoramento, medição, análise e avaliação devem ser realizadas, o resultado obtido pode variar muito de acordo com o momento que essas atividades são realizadas. É necessário definir quando cada uma dessas atividades serão realizadas para que sejam feitas sob o mesmo referencial. Além disso, é necessário arquivar essas análises e seus resultados. Dessa forma, essas informações estarão disponíveis para consulta sempre que necessário. O tratamento de reclamações, a organização deve documentar, é obrigatório ter um procedimento que descreva como que é feito o tratamento de reclamações de cliente. Existem alguns pontos que devem ficar claros, como que você vai tratar, qual o prazo de retorno, como que você analisa se a reclamação procede ou não. Então, esses procedimentos devem incluir, pelo menos, os requisitos e as responsabilidades para receber e registrar quem vai fazer isso, qual cargo, avaliar as informações de modo a determinar se a realimentação constitui reclamação, investigar, determinar a necessidade de comunicar, tratar reclamações relacionadas, determinar a necessidade de iniciar correções ou ações corretivas. Ok? Se qualquer reclamação não for investigada, justificativas devem ser documentadas. Que isso aí será de alguma forma cobrado em auditoria, sejam internas ou externas. Continuando aí na parte de reclamações, tratamento de reclamações, se uma investigação determinar que atividades realizadas fora da organização contribuíram para a reclamação, informações relevantes devem ser trocadas entre a organização e a entidade externa. Tá? Vamos dizer que a organização terceirizou o transporte. Então tem uma cooperativa lá fazendo a parte de transporte. Se ficar claro que foi o transporte terceirizado que gerou a reclamação, então tem que se ter um diálogo entre essas partes e tudo tem que estar registrado, até mesmo para resolver o problema e o cliente receber o retorno lá da organização falando que foram tomadas medidas corretivas nesse aspecto. Notificação às autoridades regulatórias, ou seja, se requisitos regulatórios aplicáveis requererem a notificação de reclamações, que atenda aos critérios de comunicação especificados de eventos adversos ou a emissão de notas de aviso, a organização deve documentar procedimentos para notificar as autoridades regulatórias. Então, mais um processo para ser registrado dentro da organização. Temos a auditoria interna. Tá? A organização deve realizar auditorias internas em intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade está em conformidade com os arranjos planejados e documentados, conforme normas, requisitos, tudo que foi estabelecido, e também requisitos estatutários, regulatórios, e implementado e mantido de maneira eficaz. Então, a organização deve documentar um procedimento, ou seja, criar um procedimento, uma norma, um procedimento para descrever as responsabilidades e os requisitos para o planejamento e realização de auditorias. Ou seja, eu tenho que formar uma equipe de auditores, eu tenho que treiná-los, eu tenho que capacitá-los, ter todo um plano de auditoria para que eles possam conhecer o processo e executar a auditoria. Por que isso é importante? Porque são pessoas de fora da mesma empresa, mas de setores diferentes, que vão avaliar o processo e vão trazer informações que realmente às vezes passam despercebidas para quem está na área. Porque é comum as pessoas começarem a fazer da forma que vai esquecendo um pouco o procedimento, não vai treinando. Então, a auditoria é para isso, é para mostrar e chamar a atenção e colocar o treino no trilho novamente. Né? Colocar ali a organização de volta à meta
que foi estabelecido. Então, um programa de auditoria deve ser planejado levando em consideração a situação e a importância dos processos, bem como os resultados de auditorias anteriores. Então, para formar auditores internos, existe a norma NBR ISO 19011, que é a norma que trata de requisitos de auditoria. Então, um auditor interno dentro da organização, ele só pode exercer auditoria interna se ele for treinado ou por um organismo diretamente nessa norma, ou se ele for treinado, por exemplo, por um profissional da organização que tenha sido treinado e tenha o certificado na NBR ISO 19011. Então, por exemplo, você que está fazendo o curso, foi lá na Capacitar e viu o treinamento lá e fez o treinamento. Fez o treinamento, passou lá no teste final, está com certificado. Então, você pode multiplicar os treinamentos para aqueles profissionais que você entender que são pessoas que têm competência, não esqueçam disso, você não pode escolher aleatório, tá? Para exercer o papel de auditor interno, porque o papel de auditor interno é muito importante dentro da organização. Eles são os olhos da direção e dos responsáveis. Eles vão fazer um diagnóstico de como está o sistema da qualidade. Tá? Então, por exemplo, aí eu fui treinar, cheguei na organização, agora eu vou selecionar os auditores. Então, você tem que pegar a relação de competências, as avaliações de competências, tem que fazer uma autoanálise para colocar auditores que venham a ter competências para te dar um resultado adequado. Tá? Que são pessoas criteriosas, que são pessoas que realmente têm todo o critério para executar as atividades. Então, com base em competências que você vai definir o quadro de auditores internos. Treina eles, registra em treinamento e eles estarão aptos a fazer auditoria de acordo com o planejamento da empresa. Algumas fazem auditorias semestrais, outras fazem auditorias anuais. Vai ficar a critério da organização. Algumas gostam de fazer 6 em 6 meses, para o pessoal ficar mais atento. Outros, quando o sistema já está muito consolidado, já está um sistema bem redondinho, já com bastante anos de certificação, eles fazem uma vez no ano também, é aceitável. A seleção dos auditores e a realização das auditorias deve assegurar objetividade e imparcialidade, ou seja, eu não posso auditar a minha área, você não pode auditar a sua área, tá? Isso não é aconselhável e nem é aceito. Então, por exemplo, se eu trabalho na área de produção, eu não posso auditar a área de produção. Então, você, na hora de fazer a distribuição, você tem que tomar esse cuidado também, tá? Registro das auditorias e os resultados, incluindo a identificação dos processos das áreas, tudo deve ser mantido em arquivo, documentos assinados pelos auditores internos, auditores líderes e assim por diante, membros. A direção responsável pela área a ser auditada deve assegurar que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam conduzidas sem atraso indevido para eliminar a não conformidade. Cheguei na área de controle de qualidade e foi identificado lá uma não conformidade. Eles deveriam estar fazendo as verificações no processo em todo o recebimento, eles não estão fazendo. Simplesmente acham que a mercadoria foi entregue ontem, estava tudo certo, hoje chegou outro caminhão, não preciso olhar. Mas se no documento estiver falando que todo o recebimento tem que ser avaliado, ele está descumprindo a norma, então é a não conformidade. Então o que tem que fazer? Tem que definir a ação corretiva para voltar a fazer, no caso, as verificações em todo o recebimento. As atividades de acompanhamento devem incluir a verificação das ações adotadas, tá? Então o auditor tem que acompanhar a evolução dessas ações. Portanto, a auditoria é uma valiosa ferramenta para promover a melhoria no sistema de gestão da qualidade. Realizando auditorias, podemos identificar e eliminar falhas que não seriam facilmente encontradas em situações normais e também identificamos melhor as oportunidades de melhoria. Observe esse exemplo. É verdade que podemos ler uma frase embaralhada?
Essa é mais uma prova de quanto o nosso cérebro é desenvolvido. Ele consegue entender um texto identificando apenas a cara das palavras, mesmo que ele contenha alguns erros ou até mesmo muitos erros. Ele traduz a palavra errada em uma conhecida baseado no seu vocabulário. Por isso, em algumas situações é tão difícil identificar erros e falhas, pois nosso cérebro funciona com corretor automático. Identificar nossos próprios erros costuma ser ainda mais difícil, pois nosso cérebro fica programado para ver o correto. Isso vale para a leitura, mas se estende às outras atividades que exercitamos. Para identificar nossas falhas e oportunidades de melhorar com a maior facilidade, é preferível que outras pessoas revisem nossas atividades. A auditoria é parte desse princípio e fornece à organização informações sobre como o sistema de gestão está implementado. Agora, o que a norma quer dizer? A norma quer que a organização se planeje para realizar auditorias internas. Auditorias são utilizadas para observar, questionar, checar, propor alterações e procedimentos no sistema. A sua função é avaliar a eficácia e eficiência de outros mecanismos de controle. O objetivo da ISO é que a organização conheça o seu sistema de gestão. Para isso, ela precisa coletar informações sobre como ele está funcionando. A auditoria interna é uma forma de fazer isso analisando amostras do sistema. A partir dessas amostras, verificamos se o que foi planejado está sendo seguido. Além disso, com o olhar de uma pessoa de fora, é mais fácil identificar falhas e oportunidades de melhoria. A norma quer que a organização busque a melhoria continuamente, e a auditoria interna é uma excelente ferramenta para identificar pontos que precisam ser corrigidos e pontos que podem ser otimizados. Agora, como atender a norma? Como você pode atender a norma nesse processo de implantação? A norma menciona alguns itens importantes que a organização deve seguir em relação às suas auditorias. Por exemplo, planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. A organização deve planejar suas auditorias. O planejamento deve incluir informações sobre a frequência das auditorias, os métodos utilizados e a atribuição de responsabilidades. Também definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. A organização precisa determinar as normas que serão utilizadas como referência na auditoria, assim como exigências legais, internas ou externas, que serão consideradas. Também selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade. A organização deve selecionar auditores e conduzir as auditorias de forma objetiva e imparcial. Por exemplo, uma pessoa não pode auditar o seu próprio departamento, seu local de trabalho. Também assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Os responsáveis devem ser informados sobre o resultado da auditoria. Por exemplo, o responsável por um departamento deve ser informado sobre uma não conformidade identificada no seu setor. Executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. As falhas identificadas na auditoria devem ser corrigidas assim que é possível. Como o objetivo da auditoria é melhorar o sistema, não faz sentido a organização não se preocupar em resolver os problemas encontrados. Reter informação documentada, ou seja, reter registros, formulários e registros, diz que a organização deve arquivar registros da implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias.
Monitoramento e medição de processos. A organização deve aplicar métodos adequados para o monitoramento e, conforme apropriado, tomar providências para medição dos processos do sistema de gestão. Esses métodos devem demonstrar a habilidade dos processos de alcançar os resultados. Então, é um momento que você vai usar até na análise crítica para estar fazendo a análise crítica do processo. Tá? O gestor ele tem que ter tempo para isso, ele tem que criar tempo. Tá? E tem que ter habilidade e competência para fazer isso. Quando os resultados planejados não forem alcançados, devem ser conduzidas correções. Então, aqui nós vamos falar muito disso. O meu funcionário tem que fazer a inspeção de 1 hora, não está fazendo, então eu tenho que ir lá analisar o porquê que ele não está fazendo e tomar medida. Tá? Isso é apenas um exemplo, tá? Que é necessário fazer. Monitoramento e medição de produto. A organização deve monitorar e medir as características do produto, conforme a gente falou anteriormente. Isso deve ser executado em estágios apropriados. Você deve definir quando ser feito e como fazer. E evidências de conformidade com critérios de aceitação deve ser mantida. E a identidade da pessoa responsável por autorizar a liberação do produto deve ser registrada. Tudo deve ser registrado, porque isso vai fazer parte de todo o histórico daquela produção. Então, conforme apropriado, registros devem identificar o equipamento de ensaio usado para executar a atividade de medição. A liberação do produto e a entrega de serviços não podem prosseguir até que os arranjos planejados e documentados tenham sido satisfatoriamente concluídos. Tá? E os produtos para uso implantáveis, a organização deve registrar a identidade do pessoal que executa qualquer inspeção. Tá? Então, essas pessoas, esses profissionais devem ser identificados e têm que ter capacitação para executar essas atividades. Tá? Isso é muito importante. Vamos exemplificar os requisitos 8.2.5 e 8.2.6. A essência da ISO é traduzida pelo ciclo PDCA, que resumidamente consiste em repetir continuamente as ações de planejar, fazer, checar e agir. Para fazer, devemos planejar e para agir, devemos checar. Para melhorar o que foi feito inicialmente, é fundamental monitorar, medir, analisar e avaliar. Observe esse exemplo. Imagine uma loja de bolos e doces cuja proposta é oferecer uma grande variedade de opções de sobremesas. Eles vendem os mais diversos tipos de doce, todos deliciosos, mas uns vendem mais e outros vendem menos. Para que não falte nenhum doce no cardápio, eles precisam monitorar a quantidade de doce que tem pronto e precisam medir quantos doces são vendidos por dia. Assim, eles poderão prever a data em que cada doce acabará. Se não fizerem isso, sempre haverá doces em falta e doces velhos. Quando uma organização monitora e mede seus processos, ela passa a se conhecer melhor. E quando uma organização se conhece, ela tem maiores chances de propor melhorias e de otimizar seus processos. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização baseie suas decisões em dados concretos, em informações coletadas do seu sistema de gestão. O futuro de uma organização não pode ser definido baseado em sexto sentido ou em achismo. Um pediatra analisa alguns sinais dos seus pacientes para saber se eles estão se desenvolvendo de acordo com o esperado, se precisam de algum suprimento, algum medicamento ou mesmo de alguma cirurgia. Da mesma forma, a norma quer que a organização conheça e observe seus sinais vitais, para ficar sabendo quando algo sair fora do previsto, para saber se o que foi planejado foi alcançado
e para poder propor as soluções e melhorias sempre que necessárias. Se na medicina um diagnóstico precoce pode salvar uma vida, na gestão de uma organização não é diferente. A organização precisa conhecer as informações que são importantes para gerenciar o seu negócio, para então determinar o que deve ser monitorado e medido. Só assim ela poderá acompanhar e otimizar seu desempenho. Agora, como atender a norma? Como que você pode atender este requisito? A norma quer que a organização avalie seu desempenho e a eficácia do seu sistema de gestão. Nesse sentido, ela cita alguns itens que devem ser determinados pela organização. Por exemplo, o que precisa ser monitorado e medido. Não basta monitorar e medir qualquer coisa. É necessário medir o que é mais importante, o que responderá a algumas perguntas. Para fazer essa definição, é necessário entender o funcionamento da organização. À medida que a organização for se conhecendo melhor, essa definição pode ser revista. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação. Não adianta medir de qualquer jeito. É necessário usar os equipamentos corretos para obter resultados seguros. Não pode ser só para inglês ver. Os métodos devem ser escolhidos visando obter resultados confiáveis. Também quando monitoramento, medição, análise e avaliação devem ser realizadas. O resultado obtido pode variar muito de acordo com o momento que essas atividades são realizadas. É necessário definir quando cada uma dessas atividades serão realizadas para que sejam feitas sob o mesmo referencial. Além disso, é necessário arquivar essas análises e seus resultados. Dessa forma, essas informações estarão disponíveis para consulta. Controle de produto não conforme. É obrigatório a organização criar um procedimento, que seja um procedimento da qualidade, que seja uma norma que fala o que é um produto não conforme e o que fazer dentro da empresa ou fora da empresa com produto não conforme. Agora, o que é um produto não conforme? Não é só o produto físico, pode ser o não envio de um relatório na data, no prazo específico, o não cumprimento de uma produção é um produto não conforme, tá? Embalagem danificada, um produto não conforme, tá? E assim por diante. A avaliação de não conformidade deve incluir a determinação da necessidade de uma investigação e notificação de qualquer entidade externa responsável pela não conformidade, tá? Ou seja, vamos voltar nesse ponto. A avaliação de não conformidade deve incluir a determinação da necessidade de uma investigação e notificação de qualquer entidade externa. Então, dependendo da não conformidade, você tem que avaliar de vários ângulos, de vários focos, tá? Registro da natureza das não conformidades devem ser mantidas. Então, na hora de você descrever esse procedimento, você prevê toda essa situação, tá certo? Trabalhando um pouquinho mais com controle de produto não conforme, podemos dizer que quando encontramos uma falha em um produto ou serviço, o item naturalmente é retirado da linha de produção para ser corrigido ou descartado. Mas algumas falhas podem não ser tão visíveis e se o item não estiver identificado como saída não conforme, ele pode acabar se misturando com os demais e sem querer ser entregue ao cliente. Observe esse exemplo. O processo de produção de bolos pode ter os seguintes subprocessos: preparar a massa, assar o bolo e confeitar. Imagine que a massa assou um pouco mais do que deveria e o bolo ficou seco. O responsável pelo forno, muito experiente, percebeu logo e separou esse bolo. No seu horário de almoço, seu substituto, ao encontrar o bolo separado, entregou ao confeiteiro.
que finalizou o bolo e entregou ao cliente. A organização deve identificar corretamente os produtos que não atendem às características definidas para evitar que sigam para as próximas etapas e cheguem ao consumidor. Mas o que a norma quer? A norma quer que a organização, além de identificar a ocorrência de falhas, tenha o controle dos produtos que não estão de acordo com o planejado, identificando e remanejando. O objetivo é evitar que itens com falha voltem à linha de produção e sejam entregues ao cliente sem querer. Quando o produto for identificado com algum tipo de falha, a organização precisa ter um procedimento estabelecido para controlar o destino desses itens, identificando e analisando a gravidade da falha, definindo, se possível, uma forma de corrigi-las. Se a falha interfere no resultado planejado, tudo isso deve ser avaliado, entre outras situações. Para comprovar esse controle, a organização precisa armazenar essas informações, as análises, as ações decorrentes dela, o destino do item e o responsável por esse procedimento. Agora, como que você pode atender à norma? A organização deve controlar e identificar as saídas que estejam diferentes do planejado. O objetivo é garantir que esses produtos não sejam utilizados ou entregues ao cliente, quando essa não for a intenção. Ao detectar uma falha, a organização pode tomar algumas ações citadas pela norma, que vão realmente ajudar neste procedimento. Por exemplo, correção. Quando a decisão for corrigir a falha, ela precisa passar por uma verificação para comprovar se o problema foi solucionado, para depois ser entregue ao cliente ou disponibilizado para uso. Segregação, contenção, retorno, suspensão. O item pode ser separado dos demais, mas, em alguns casos, pode ser necessário interromper também o processo de fabricação. Por exemplo, em caso de contaminação, é preciso interromper a produção, fazer a descontaminação do ambiente, para só depois retomar o processo. Informação ao cliente. O cliente deve ser informado sobre a identificação de falhas e suas possíveis consequências, como, por exemplo, um atraso na entrega. Obtenção de autorização para aceitação sob concessão. A organização pode conseguir um acordo com o cliente. Ele pode aceitar alguma falha que não comprometa seu uso, como, por exemplo, a cor diferente da solicitada. Além disso, a organização deve documentar esse processo, para assim conseguir comprovar sua análise e controle. A documentação deve conter, no caso de documentar e ter o registro dessa situação, descrição da não conformidade, descrição do que foi detectado, de qual foi a falha, do que aconteceu. Descrição das ações tomadas, quais ações foram tomadas, se o problema foi corrigido, se o produto foi separado, se foi preciso parar a produção, entre outras situações. Descrição das concessões obtidas. Quando o cliente autorizar alguma alteração nas características iniciais do seu pedido, isso precisa ser descrito também. E, por fim, identificação da autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. Quem é o responsável por analisar a falha e definir as ações tomadas? Ações em respostas ao produto não conforme detectado antes da entrega. A organização deve lidar com o produto não conforme através de uma ou mais das seguintes maneiras: adotar ações para eliminar a não conformidade, adotar ações para impossibilitar seu uso, pretendido ou aplicação original, autorizar seu uso, liberação ou aceitação sob concessão. Então, aquilo que a gente comentou em módulos anteriores. Eu defini uma área, vai ficar ali. Ficou ali, vai identificar. Vai vir um profissional capacitado para avaliar
a condição dele, se dá para usar, se dá para descartar, se dá para reaproveitar em algum outro segmento. Então tudo isso tem que passar por uma avaliação, ou até mesmo no último item, autorizar seu uso e liberação sob concessão. De repente o produto vai vir devolvido, mas você, pelos seus resultados, seu conhecimento e análise, ele dá ainda para ser liberado. A organização deve assegurar que o produto não conforme seja aceito por meio de concessão, somente se justificativas forem fornecidas. Tá? Então, quando libera-se com concessão, tem que ser profissional altamente capacitado, técnico, e que realmente tenha respaldo de que aquilo ali não vai entrar em conflito com requisitos regulatórios. Os registros dessa aceitação, concessão, identidade da pessoa, tudo deve ser mantido no arquivo. Ações em resposta ao produto não conforme detectado após a entrega, ou seja, quando o produto não conforme for detectado após a entrega ou no início do uso, a organização deve adotar ações apropriadas, tá? Com relação aos efeitos ou efeitos potenciais da não conformidade. Então, lá fora também são os olhares da organização. Está lá no processo de entrega, deu problema, a empresa tem que tomar atitude. Está lá no usuário, lá no consumidor final, deu problema também, a organização tem que tomar providência. Então, registros também devem ser mantidos e a organização deve documentar os procedimentos para a emissão de notas de aviso, de acordo com os requisitos regulatórios. Tudo isso tem que ser documentado. Esses procedimentos devem ser capazes de serem colocados em prática a qualquer momento e registros, novamente, devem ser mantidos. Retrabalho, que está no item 834, a organização deve executar o retrabalho de acordo com procedimentos documentados e considera o efeito adverso potencial do retrabalho do produto. Esses procedimentos devem estar sujeitos à mesma análise crítica e aprovação do procedimento original. Então, ou seja, após a conclusão do retrabalho, o produto deve ser verificado para assegurar que ele atenda aos critérios de aceitação, né, e aos requisitos regulatórios aplicáveis. Então, foi todo ele retrabalhado, vamos supor que trocou a embalagem, né? Então, tem que se avaliar o todo para ver se realmente não vai ferir algum requisito regulatório e deve ser mantido o registro. Análise de dados. A organização deve documentar procedimentos para determinar coletas e analisar dados apropriados para demonstrar a pertinência, a adequação e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Os procedimentos devem incluir a determinação dos métodos apropriados, incluindo as técnicas de estatística e a extensão de seu uso. A análise de dados deve incluir os dados gerados como resultado de monitoramento e da medição, sejam de outras fontes relevantes, bem como incluir pelo menos entradas provenientes de realimentação, conformidade com os requisitos, características e tendências de processos produtos, incluindo oportunidade de melhoria, fornecedores, auditorias, relatório de serviço conforme apropriado. Então, se a análise de dados mostrar que o sistema de gestão não é pertinente, adequado ou eficaz, a organização deve usar essa análise como entrada para a melhoria. Tá? Eu tenho lá um processo de analisar os dados. Estou vendo lá que as pessoas não estão sendo treinadas mais, que os apontamentos estão sendo feitos errado, não estão sendo feitos alguns apontamentos. Opa, tem um diagnóstico aí muito sério. Meu sistema não está rodando, não está funcionando. Tá? Então eu tenho que pegar tudo isso, tá? E usar como entrada para o tratamento lá e buscar melhoria. Tá? Isso é uma constante. Isso é um constante. Tá? Não é porque eu tenho um sistema há 5 anos que ele vai rodar 100% todo dia. Tá? Porque sistemas são pessoas e pessoas têm as suas variáveis. Tá? Aí é um profissional que se desligou da empresa,
ou um profissional que aposentou, eu contratei um outro profissional que não tem conhecimento nenhum. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é todo o processo novamente, avaliação, treinamento, acompanhamento, porque eu preciso que ele esteja ciente do que é necessário fazer para que atenda às especificações. A ISO fala em diversos momentos da importância de monitorar e medir aspectos relevantes ao nosso processo. Pode-se dizer também análise de dados, analisar os dados. Mas não basta coletar essas informações, é fundamental analisar e avaliar as informações coletadas. Precisamos entender o que os dados coletados nos monitoramentos e medições têm para nos dizer. Então, a partir daí, a organização tomará as providências que entender como necessárias. Observe esse exemplo. Imagine o pai de primeira viagem. Ele vai dar banho em seu filho pela primeira vez e foi orientado a medir a temperatura da água antes de colocar o bebê na água. Se esse pai seguir apenas essa orientação, significará muito pouco. Além de medir, o pai precisa analisar o resultado medido, por exemplo, se a temperatura estiver abaixo de um determinado valor, a água estará fria, e se estiver acima, estará quente. Depois de realizar esse diagnóstico, o pai precisa ajustar a temperatura da água. Só assim estará protegendo o bebê. É muito importante monitorar e medir, mas isso terá pouco proveito se os dados coletados não forem analisados e avaliados. Agora, o que a norma quer dizer com esse assunto? A norma quer que a organização avalie as informações coletadas através de monitoramento e medição. Isso significa comparar o resultado alcançado com o resultado desejado. Assim, a organização saberá se está se aproximando ou não da sua meta. Além disso, a norma quer que a organização analise os dados oriundos do monitoramento e medição. Analisar é identificar o que colaborou para o resultado alcançado, tanto positivamente quanto negativamente. É entender por que atingimos esse resultado. Essas respostas irão auxiliar na definição de ações para melhorar o desempenho da organização. Essa análise e avaliação podem ser utilizadas para diversos fins, por exemplo, para definir a conformidade dos produtos e serviços, a eficácia do planejamento e ações tomadas, o grau de satisfação dos clientes, o desempenho dos fornecedores, a necessidade de melhorias, etc. Mas como atender à norma? Para atender à norma, a partir dos dados coletados em medições e monitoramentos, a organização precisa comparar o resultado alcançado com o resultado desejado. Entender o que levou a esse resultado e por quê. A norma diz que isso deve ser realizado para verificar a conformidade de produtos e serviços, o grau de satisfação do cliente, o desejo e a eficácia do sistema de gestão, se o planejamento foi implementado eficazmente, a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades, o desempenho de fornecedores, a necessidade de melhorias. Quando se fala no 8.5 melhorias, é tudo aquilo que a gente falou no início do módulo. Né? A própria norma agora está falando o seguinte: esse é o processo que você tem para você avaliar a melhoria do seu sistema de gestão. Então, a organização deve identificar e implementar quaisquer alterações necessárias para assegurar e manter a contínua pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão. Tá? Assim como a segurança e o desempenho do produto para a saúde através do uso da política da qualidade, dos objetivos, dos resultados de auditoria, da vigilância pós-mercado, da análise de dados, das ações corretivas, ações preventivas e análise crítica pela direção. Ou seja, todas essas ferramentas são ferramentas para mostrar para a organização, para a direção,
o que é necessário fazer para buscar melhoria. Tá? O próprio sistema, ele caminha para isso. Você não consegue implantar um sistema se você não tiver essas ferramentas. Tá? Porque você vai ser cobrado isso em auditoria. Se você não tem isso, você não é aprovado, não obtém a certificação. Para melhorar, é preciso mudar. Para ser perfeito, é preciso mudar frequentemente. Essa frase é de Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Melhorar não é o nosso caminho natural. Precisa ser uma escolha, demanda esforço. Além disso, é mais fácil perceber a necessidade de melhoria do que identificar qual a mudança necessária para alcançar a melhoria. Observe este exemplo. Guarda-roupas e armários costumam ser itens da nossa casa que sempre precisam de melhoria. Manter a organização dos itens por si só já é uma tarefa difícil. Além disso, sempre chegam novos itens, mas como normalmente o espaço é limitado, então nos resta melhorar a organização ou disposição dos itens. Nem sempre isso é fácil, mas se fizermos um bom trabalho, o espaço é multiplicado e promovemos melhorias. É mais fácil melhorar um processo quando exercitamos isso no nosso dia a dia do que quando deixamos que chegue em uma situação crítica, pois passamos a conhecer melhor o processo e conseguimos propor soluções melhores. Mas o que a norma quer dizer? A norma quer que a organização, além de conquistar, aumente a satisfação do cliente. Para isso, a organização precisa melhorar continuamente. Depois de alcançar uma meta, um novo objetivo deve ser definido, e assim consecutivamente. A norma quer que a organização procure por possíveis oportunidades de melhoria. A organização não precisa implementar todas as oportunidades encontradas, mas deve selecionar algumas para a implementação. Essas melhorias devem buscar atender demandas dos clientes e aumentar sua satisfação. Ação corretiva. A organização deve adotar ações para eliminar as causas de não conformidade de forma a prevenir sua reocorrência. Tá? Todo desvio, tudo que acontece durante o processo de administrativo, de produção, tem que ser registrado e tomado ações corretivas para eliminar o problema. Quaisquer ações corretivas necessárias devem ser adotadas sem atraso indevido, ou seja, se eu vi um problema hoje, não deixo para amanhã. Eu tenho que resolver hoje. Mas se requer investimento, recurso, eu vou tratar ele hoje e vou providenciar recurso, tá? Para que possa resolver aquele problema. De repente eu não tenho recurso hoje, mas eu vou definir no plano de ação que no período tanto, na data tal, será providenciado o ajuste naquele processo. Então, ações corretivas devem ser proporcionais aos efeitos das não conformidades encontradas. Então, a organização deve documentar um procedimento para definir isso. Alguns usam relatórios de não conformidade, outras como relatório de RNC. Tem também os planos de ação, que são mais simples. Então, plano de ação são para coisas simples. RNC, relatório de não conformidade, são para problemas maiores, que vai requerer aí análise estatística, análise de dados. Inclusive, também a Capacitar tem esse treinamento no pacote de treinamento de como fazer rodar o PDCA. Determinar as causas da não conformidade, avaliar a necessidade de ações para assegurar que as não conformidades não recuam, planejar e documentar as ações necessárias e verificar se a ação corretiva não afeta adversamente a habilidade do produto. Então, nós estamos falando do PDCA. Analisar criticamente, determinar ações, avaliar, planejar, verificar e verificar lá no final se as ações corretivas não afetam adversamente a habilidade de um produto. Então, a gente viu lá que é necessário, conforme a gente viu aqui, que esse documento tenha essas informações, tá, que possam vir a contribuir para os resultados da empresa.
E, por fim, analisar criticamente a eficácia da ação corretiva que foi adotada, para ver se, de fato, aquilo que foi proposto resolveu o problema. Tá? Então, muitas das vezes não se faz isso, então você perde tempo. E tudo tem que ser registrado. Você vai pegar todo esse estudo e registrar para manter o sistema coerente e com histórico do que foi feito. No que se refere à melhoria contínua, o mundo está em constante transformação. Se não nos atualizamos, ficamos para trás. Não existe um nível de conhecimento que nos garanta o contrário. Precisamos buscar a melhoria continuamente, pois mesmo estando no topo, quando paramos, os outros continuam a avançar e nos ultrapassam. Dê atenção a esse exemplo. Imagine uma pessoa que sempre cuidou da saúde, sempre se alimentou muito bem, sempre se exercitou, nunca teve vícios. Essa pessoa, quando vai ao médico, ouve que tem uma saúde de ferro, que não podia estar melhor. Será que essa pessoa poderia tirar um mês de férias do seu estilo de vida? Apenas um mês sem prejudicar sua saúde? Será que existe uma espécie de crédito que ela acumulou e agora pode gastar? Comer doces, guloseimas, frituras, fast foods, todos os dias, deixar de fazer exercícios físicos e de comer alimentos saudáveis sem prejudicar a sua saúde? No documentário Super Size Me, vemos uma experiência semelhante a essa e as consequências negativas à saúde. Manter-se no topo é mais difícil do que chegar lá. Isso vale tanto para o nosso corpo como para uma organização de qualquer tipo. Para manter o que você já conquistou, é necessário disciplina. Não podemos acomodar, ficar satisfeito. É necessário continuar buscando melhorias. Mas o que a norma quer dizer? A norma quer que a organização melhore continuamente o seu sistema de gestão. Não basta conseguir a certificação uma vez e simplesmente reproduzir tudo que deu certo para sempre. O sistema de gestão deve ser aperfeiçoado, deve amadurecer com o tempo. A norma quer que a organização alimente este ciclo virtuoso. Quanto melhor nosso sistema de gestão, melhor conhecemos nossa organização. Quanto melhor conhecemos nossa organização, melhor nosso sistema de gestão. A norma quer que a organização não se acomode depois de alcançar uma meta, mas que, ao atingir um objetivo, que defina um novo. Concluída uma ação de melhoria, inicie outra. A norma quer que a organização tenha consciência de que não pode parar, senão pode ser atropelada. Agora, como atender esta norma? Para atender a norma, a organização deve considerar o resultado de análises e avaliações realizados pela direção sobre o desempenho do sistema de gestão. Determinar entre as oportunidades de melhorias observadas quais devem ser abordadas para alcançar a melhoria contínua. 8.5.3 Ação preventiva. A organização deve determinar as ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais, de forma a prevenir sua ocorrência. As ações preventivas devem ser proporcionais aos efeitos dos problemas potenciais. A organização deve documentar procedimento para descrever requisitos para a. Determinar não conformidades potenciais e suas causas. B. Avaliar a necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades. C. Planejar e documentar ações necessárias e implementar essas ações, incluindo, conforme apropriado, a atualização da documentação. D. Verificar se a ação corretiva não afeta adversamente a habilidade do produto para a saúde de atender aos requisitos regulatórios aplicáveis ou a segurança e desempenho do produto para a saúde. E. Analisar criticamente a eficácia da ação preventiva adotada, conforme apropriado.
Registros dos resultados de qualquer investigação e ação adotada devem ser mantidos. Ver 4.2.5. Para ajudar você no entendimento quanto à ação preventiva e a nova estrutura das normas da família ISO, tem um material em anexo a esse curso com o título Mentalidade de Risco, livre tradução. Então você poderá ler esse documento, analisar, e você vai ver que nas novas versões das normas ISO, a ação preventiva foi substituída pela mentalidade de risco. Isso vai lhe ajudar muito na implantação do sistema de gestão com base na norma NBR ISO 13485. Muito bem, chegamos ao fim do módulo 8. Agora você deve responder ao quiz que preparamos para este módulo e depois tem o questionário. E assim que você responder ao questionário, você receberá o seu certificado. Os materiais complementares estão à sua disposição. Fórum para tirar dúvidas, troca de informações, elogios, sugestões de melhoria. Fique à vontade para ressaltar questionamento. Estamos aqui para ajudar e espero que todas as informações sejam imprescindíveis para o seu crescimento profissional. Eu agradeço a sua atenção e espero que realmente as informações citadas neste curso possam fazer toda a diferença para o seu aprendizado. Desejo a você sucesso e espero rever você em outros de nossos cursos.